Olá a todos, vamos então continuar com a apresentação sobre ruído em circuitos analógicos e inicialmente analisar o ruído equivalente à entrada de amplificadores operacionais. Como sabemos, o op-amp ele é geralmente utilizado no front-end de processamento de sinais analógicos. E para exemplificar, eu escolhi um op-amp à entrada JFET, que é o TLV2772. Aqui nós temos, a partir da folha de dados, do datasheet do componente, nós temos aqui a densidade espectral de ruído, a entrada, em função da frequência. Então, temos como uma unidade, né, nanovolt por raiz de reta. E nós podemos ver aqui que para baixas frequências nós temos um ruído flicker, ruído 1 sobre F, e a partir de uma certa frequência de corte, aproximadamente 4 kHz, nós temos o ruído branco, o ruído térmico. Bom, nessa curva nós temos a decomposição exatamente dessa característica nas duas componentes de base, né? A componente flicker e a componente de ruído branco. Bom, o ruído referenciado à entrada de um op-amp é geralmente um dos parâmetros mais importantes, que são colocados em evidência quando da apresentação desse componente. Nesse caso do 2772, nós temos aqui como ruído à entrada o valor de 17 nanovolts por raiz quadrada de hertz, e se nós voltarmos àquela curva precedente, será exatamente o valor na frequência de 1 kHz. Bom, como que nós podemos então calcular a tensão de ruído à entrada do op-amp? Então vamos inicialmente considerar um circuito com componentes reais, ou seja, componentes com uma característica de ruído associada a eles, seja uma tensão de ruído, seja uma corrente de ruído. Então, mesmo quando nós curto-circuitamos a entrada do sinal, nós teremos a saída uma tensão de ruído, proveniente exatamente de cada uma dessas componentes. Bom, essa tensão de ruído, na verdade, é uma densidade espectral de potência média de ruído. Bom, como esse nome é um pouco longo, geralmente nos livros textos nós encontramos aí também a citação de potência de ruído ou tensão de ruído. Mas de qualquer forma, para nós, esta grandeza ela tem uma unidade que é volt ao quadrado sobre hertz. Bom, o que seria então a tensão de ruído referenciada à entrada? Seria uma tensão de ruído que nós aplicamos à entrada de um circuito ideal, com componentes ideais, sem nenhuma figura de ruído associada, e que produziria a mesma tensão de ruído à saída que no caso precedente. Bom, como que nós chegamos nesse valor de tensão de ruído à entrada? Se nós admitirmos que a amplitude do ruído seja relativamente baixa, nós podemos utilizar a análise de pequenos sinais. Ou seja, a partir do valor calculado da tensão de ruído à saída, dividindo pelo ganho AC do circuito, nós teremos a tensão referenciada à entrada. E por que é importante nós sabermos a tensão de ruído à entrada? Porque, como nós vimos na primeira parte dessa apresentação, nós devemos comparar o sinal a ser processado, a amplitude do sinal a ser processado com o ruído de piso. Então, basicamente, nós encontramos esse valor de tensão referenciada à entrada, dividindo-se esse valor encontrado à saída pelo quadrado do ganho AC. Quadrado porque, na verdade, estamos trabalhando com potências de ruído.
Bom, qual é o procedimento então para o cálculo da tensão equivalente de ruído à entrada do circuito? Inicialmente, curto-circuitar a fonte de sinal à entrada. Depois, considerar a saída do circuito o efeito individual da fonte de ruído de cada componente. Então, nós consideramos uma fonte de ruído de cada vez. E aplicando superposição, pois consideramos o circuito linear, ainda na sua região linear, calcular a densidade espectral de potência de ruído total à saída, Vn ao quadrado, out. O próximo passo será então nós dividirmos esse valor encontrado pelo quadrado do ganho de tensão de pequenos sinais do circuito. Integrarmos o ruído ao longo da banda passante e calcularmos o valor RMS. Então aí nós teremos então o ruído equivalente à entrada em volts RMS. Bom, para exemplificar essa sequência, esse procedimento, vamos considerar o caso de um amplificador diferencial a op-amp. Então, nesse caso, nós temos 4 resistores, cada qual com sua fonte de ruído associada. Lembrando que normalmente fazemos R1 casado com R3 e R2 casado com R4. E vamos considerar o op-amp com as suas fontes de ruído referenciadas à entrada, neste caso, fontes de corrente INN, INT e uma fonte de tensão EN. Bom, vamos então começar pelo ruído térmico devido aos resistores. E vamos aplicar o princípio da superposição. Vamos analisar uma fonte de ruído de cada vez. Inicialmente, a fonte de ruído E1 associada ao resistor R1. Então nós teremos a saída, como nós teremos o TRAC nessas duas entradas do op-amp, nós teremos essa fonte de ruído, a saída multiplicada pelo ganho dessa montagem não inversora. Bom, obviamente, como nós vamos trabalhar com uma potência de ruído E1, nós devemos então multiplicar pelo quadrado do ganho, que vale R2 de R1. Vamos considerar agora o efeito da fonte de ruído R2. Muito bem. Novamente, nós temos o TRC na entrada menos, de tal maneira que essa fonte de tensão I2 aparece integralmente à saída. Então, novamente, nós trabalhamos então aqui em termos de potência de ruído. Próximo caso é a fonte de ruído associada a R3. Então, inicialmente nós teremos um divisor de tensão provocado por R3 e R4 na entrada mais o op-amp. E essa tensão também aparecerá no terminal menos e será então multiplicado pelo ganho dessa montagem não inversora. Então nós teremos então essa potência de ruído, a saída multiplicado pelo quadrado do produto desses dois termos, atenuação e ganho. De maneira bastante análoga, uma fonte de ruído associada a R4. Bom, nesse momento nós podemos já calcular o valor RMS da tensão de ruído devido aos resistores à saída do circuito. Como nós fazemos isso? Nós somamos as potências de ruído e extraímos a raiz quadrada. Bom, se nós manipularmos esta expressão, se nós substituirmos as potência de ruído de cada resistor pelo valor 4kTr, como nós vimos na primeira parte da apresentação, e integrarmos ao longo da banda passante, e
considerarmos o casamento entre R1 e R3, R2 e R4, nós chegamos a essa expressão relativamente compacta, que nos dá uma constante, que não depende da frequência, vezes a raiz quadrada da banda passante do circuito. Bom, vamos agora considerar o ruído intrínseco do op-amp. E, nesse caso, vamos considerar o op-amp com ruído majoritariamente ruído Flicker, ruído 1 sobre R. Então, primeiramente, a fonte de ruído INP, que, passando pelo paralelo entre R3 e R4, produzirá uma tensão no terminal mais, que será então multiplicado pelo ganho dessa configuração não inversora. Então, novamente relembrando como estamos trabalhando com potência de ruído, no caso, a unidade dessa fonte será ampere ao quadrado por hertz. Nós devemos então multiplicar pelo quadrado desses dois fatores, paralelo entre os resistores e ganho. E, obviamente, nós integramos então ao longo da banda passante. De maneira análoga, o efeito de INM, como nós temos então o terra AC aplicado à entrada menos, nenhuma corrente fluirá em R1 e toda essa corrente INN passará por R2, produzindo uma tensão à saída dada por esta expressão. E, por último, o fator de ruído devido à fonte EN, que será então multiplicado pelo ganho da configuração não inversora, obviamente ao quadrado, e aparecerá então a saída. Bom, nós podemos também já calcularmos o valor RMS, do ruído, da potência, da intensidade espectral de potência e ruído à saída do op-amp, do circuito devido ao próprio op-amp, somando-se as potências e extraindo a raiz quadrada. Bom, nós manipularmos essa expressão e admitirmos o casamento que nós já mencionamos, assim como INN igual a INP igual a IN, nós teremos então esta expressão que, embora seja relativamente compacta, nos dá uma certa dificuldade em calcularmos, uma vez que tanto IN como EN possuem uma dependência com a frequência. Mas essa seria a maneira como nós poderíamos calcular então o valor RMS do ruído à saída do circuito devido ao ruído intrínseco do op-amp. Obviamente, se nós compusermos as duas parcelas de ruído, resistor mais op-amp, nós chegaremos ao ruído intrínseco total à saída do op-amp. Então, nós somamos a potência de ruído devido aos resistores, mais a potência de ruído devido ao op-amp, e extraímos a raiz quadrada, o que nos dá esta expressão. E como que nós podemos então referenciar essa tensão à entrada? Bom, como nós já estamos trabalhando com o valor RMS, nós simplesmente dividimos essa tensão de ruído à saída pelo ganho da montagem de amplificador diferencial, que corresponde a R2 sobre R1, obtendo assim a tensão de ruído à entrada do op-amp. Obviamente, é uma densidade espectral de ruído com unidade volts sobre raiz de hertz.
Para dar um exemplo numérico, para que a gente possa ter um cálculo do ruído à entrada, vamos admitir então, no circuito que nós vimos, o amplificador diferencial, vamos supor que ele tem uma banda passante de 1 kHz. Bom, o filtro que limitaria essa banda, a 1K, não está representado nessa figura. E vamos admitir R1 igual a R3 igual a 10K e R2 igual a R4 igual a 330K. Ou seja, nós temos aqui um ganho diferencial de 33. E para facilitarmos sobremaneira o cálculo, né, vamos admitir que esse op-amp tenha um ruído preferencialmente térmico, um ruído branco, um ruído short, né, de tal maneira que N ao quadrado é igual a 4 vezes 10 a menos 14 volt ao quadrado por Hertz, e INN ao quadrado igual a INP ao quadrado igual a 2,2 vezes 10 a menos 22 ampere ao quadrado por Hertz. Bom, pelos slides anteriores nós podemos diretamente já calcularmos o valor do ruído à saída devido aos resistores. Então nós temos com o valor RMS, no caso de uma banda passante de 1 kHz, nós temos então 19,3 microvolts à saída de ruído devido aos resistores. Se nós fizermos um cálculo análogo, mas agora considerando o ruído devido ao amplificador operacional em si, nós teremos então um valor de 306 microvolts RMS à saída. Bom, o valor total de ruído RMS à saída será então a composição do termo 19,3 microvolts ao quadrado mais 306 microvolts ao quadrado, raiz quadrada, que nos dá 307 microvolts. Então, neste caso particular, o ruído devido ao op-amp é extremamente majoritário em relação ao ruído devido aos resistores. Bom, para referenciarmos este ruído à entrada, basta então dividirmos pelo ganho 33. Nós teremos então à entrada desse circuito um ruído de 9,13 microvolts. O que significa? Significa que nós poderemos só processar um sinal com amplitude acima de 9,3 microvolts para termos um processamento com uma certa qualidade. Bom, como nós pudemos ver, realmente o cálculo à mão, né, do ruído à entrada dos circuitos é uma tarefa relativamente árdua, devido primeiro ao possível número elevado de componentes no circuito e também, em segundo lugar, pelo fato de nós termos componentes com a característica de ruído Flicker, né, ruído 1 sobre F, que dificulta exatamente o cálculo daquela integral que nós vimos no slide anterior. Bom, nós podemos então, de uma maneira consciente, pois já sabemos o mecanismo de atuação do ruído e como nós podemos calculá-lo, né, lançar mão então do simulador elétrico para nos ajudar nessa tarefa. É um ajudante bastante útil. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o simulador PSpice e como circuito, um circuito a 2 estágios com transistor bipolar, ambos em montagem emissor comum. Esse primeiro estágio, na verdade, ele possui uma atenuação, mas o conjunto completo ele tem um ganho da saída em relação à entrada em mais ou menos 30 dB. Bom, e aqui eu tenho o resultado da análise de ruído do simulador, que é uma análise também
similar a uma análise AC. Então, nesse primeiro diagrama, essa primeira resposta em frequência, parte inferior, nós temos nessa curva amarela, nós temos o ganho do primeiro estágio, na verdade uma atenuação, e aqui o ganho, a saída do amplificador completo, por volta aí de uns 30 dB. Bom, aqui nós temos o ruído, a densidade de ruído, densidade espectral de ruído, a saída do circuito. Aqui nós temos como unidade volts por raiz de hertz. Geralmente os simuladores eles produzem como saída de ruído uma densidade espectral volts por raiz de hertz. Interessante também que o simulador ele permite conhecermos todas as componentes de ruído, a saída de cada elemento do circuito, de cada resistor, de cada op-amp e assim por diante, de cada transistor, né? De tal maneira que a gente pode então ver qual componente, né, é a mais forte, a mais pesada em termos de ruído, para que a gente possa exatamente atuar nela para diminuirmos o ruído total, a saída e posteriormente a entrada do circuito. Bom, como que o simulador calcula então o ruído à entrada? Ele vai dividir este valor pelo ganho, produzindo, nesse caso, esta curva superior aqui. Então, para fazermos um cálculo relativamente rápido, nós admitirmos que essa variação de ruído seja muito pequena, né? Aqui nós temos 15.4 nanovolts e aqui 15.6 nanovolts por raiz de hertz, né? Para nós calcularmos então o valor em volts desse ruído, inicialmente com a condição de uma banda passante de 100 kHz, nós teremos então 4.9 microvolts. Se nós reduzirmos a banda para um fator de 100, nós teremos então esse ruído equivalente a 0.49 microvolts à entrada. Então realmente o simulador ele é extremamente útil, né, em toda essa análise de ruído, mas é fundamental que o projetista, que o estudante saiba a base do cálculo do ruído, como nós vimos nesta apresentação. Bom, com isso eu termino esta segunda parte, mencionando então essas duas referências muito boas que permitirão a vocês aí um conhecimento mais detalhado desse tópico, que é novamente muito importante quando temos como tarefa o processamento de sinais extremamente fracos em amplitude abaixo de milivolts, como ocorre em muitos sensores e também citando como exemplo alguns sinais biomédicos. Bom, com isso eu termino minha apresentação e desejo a vocês aí um bom estudo. Muito obrigado.